Oi, gente! Eu sou a Ana Júlia e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus lidos de 2025. Talvez eu esteja um pouquinho atrasada, né? Nessa vibe de mostrar os livros lidos do ano, mas eu ainda tô me acostumando, pegando o ritmo dos vídeos, então assim, vocês vão me perdoar. Eu não vou entrar muito a fundo nos livros que eu li, porque eu acho que foi uma quantidade considerável até, então se eu for falar muito sobre cada um, o vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu li em 2025 foi O Segredo da Empregada. Eu li no Kindle, eu tava em viagem de ano novo. Eu tava louca pra ler alguma coisa e acabei achando esse livro. E, gente, preciso falar alguma coisa pra vocês? Eu fiquei obcecada por Freida McFadden depois desse livro. E vocês vão ver todas as minhas leituras durante o ano. Mas assim, eu gostei muito. Foi um livro que me impactou. Eu li ele muito rápido. Eu devorei o livro. E já fiquei querendo mais. Então, assim, foi um livro que despertou muitas coisas. Eu acredito que tenha sido o meu primeiro livro de suspense, além de Verity, né? Porque eu tinha já lido Verity anteriormente. Mas eu gostei muito dele. Foi uma escrita totalmente nova do que eu estava acostumada também, porque eu sou muito do romance. Então, assim, despertou um lado meu pro suspense. Então, assim, eu amei esse livro. O sentimento que ele me causou foi, assim, ó, uma bomba de emoções. E eu adorei, foi meu primeiro livro e eu senti que eu comecei o ano muito bem, sabe? O segundo livro que eu li ano passado foi O Poder da Ação. Ele foi um livro nada a ver sobre o que eu estava acostumada a ler, né? Sobre o que eu ainda tô acostumada a ler. Ele é um livro escrito por Paulo Vieira, que é um coach, né? Então ele tem mais essa pegada motivacional. E esse especificamente, ele volta mais para essa ação prática mesmo, sobre você sair da inércia, tomar decisões e também tirar as coisas do papel e de fato fazer acontecer, sabe? Eu não acho que eu tenho um senso crítico muito considerável a ponto de dar nota para os livros ou dar estrelas, mas foi um livro que eu gostei, apesar de ser bem diferente do que eu tava acostumada a ler, mas eu acho que na época eu tava precisando desse livro aqui, sabe? De tipo, de uma corda pra vida. Às vezes é uma coisa óbvia, mas que você precisa ler ou precisa ouvir de alguém pra que você de fato caia na real e fale, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Foi o livro que eu tava precisando ler na época, então eu gostei. O terceiro foi O Segredo da Empregada e eu já fiquei ansiosa, como eu falei pra vocês, então já comprei na viagem mesmo. Ele chegou, mas li metade no Kindle porque eu não tava aguentando esperar ele chegar. Eu gostei muito também, apesar dele ser um pouco diferente do primeiro, né? Eu acho que o primeiro não tem comparações, mas eu gostei muito do segundo também. Apesar de ter aquele sentimento, será que ele teria sido melhor se tivesse parado no primeiro? Sabe, eu refleti muito sobre isso, mas eu gostei muito do segundo também. Eu acho que a coleção toda da Empregada, eu gostei muito, criei uma paixão por eles e, apesar de ser muito criticado também, eu gostei bastante. Então, assim, como eu falei, foi o que me deu o start nesse mundo do suspense, nesse ramo literário mesmo, que eu não conhecia, que eu não tinha coragem de ler, e eu gostei bastante. O próximo livro que eu li foi O Casamento da Empregada, que ele, na verdade, não é um livro, eu acho que ele tá mais pra um conto, né, que conta essa parte do casamento dela mesmo. Então, foi pelo Kindle, porque eu acho que nem existe físico, mas eu vou deixar a foto aí pra vocês. E ele foi uma coisa bem rápida, então eu acho que eu nem criei uma opinião sobre ele, sabe? Mas, enfim, foi pontuar um acontecimento que rolou, que foi o casamento dela. E aí depois eu já pulei pra esse livro daqui, Empregada Está de Olho. E eu gostei muito, eu acho que ele foi um dos meus preferidos, assim, eu fico entre ele e o primeiro. Mas eu gostei muito desse. Ele é muito criticado, mas eu acho ele injustiçado, tá bom? Porque eu gostei muito. Eu não imaginava nada, aprendeu de uma forma muito chocante. Então, assim, eu gostei bastante desse livro daqui. E essa série foi, assim, um start pra mim em 2025. Eu necessitava de mais Freida McFadden. E aí vocês vão ver tudo que tá nos aguardando aí para as leituras de 2025. O próximo livro foi indicação da minha melhor amiga, que foi A Guarda-Costas. Eu gostei muito do livro, eu demorei um pouco pra me situar e tal, mas acho que no final eu fui pega de surpresa. Talvez muitos livros aqui eu não lembre exatamente toda a história, todos os detalhes, mas eu lembro muito do que eu senti de cada livro, sabe? Então eu acho que isso é o mais significativo, do que o livro fez você sentir e experienciar durante toda a leitura. E esse livro ele vai misturar o romance e o suspense de uma forma assim muito interessante, muito legal. Eu gostei bastante. E assim, eu não acho que tenha sido a leitura, mas eu gostei bastante dele. Eu sou muito difícil de não gostar de um livro, mas assim, esse eu gostei também. Foi uma ótima indicação. E esse livro daqui, Kim Ji-young, eu não sei como se fala, mas nascido em 1982, e ele foi um livro que fugiu de tudo que eu tava lendo, né, no início, que foi um suspense e tal, então ele vai tratar a vida de uma mulher comum
vivendo uma vida comum, só que tudo que ela passa por viver essa vida, principalmente sendo uma mulher coreana, sabe? Então todos os estigmas, todos os preconceitos, tudo que envolvia ser mulher, o que envolve, né, ser mulher, e principalmente no contexto social que ela tá inserida, né? Então, assim, na cultura, tudo foi, assim, muito legal esse livro. Foi bem diferente do que eu tava acostumada a ler. Nunca tinha lido um livro parecido. Ele retrata muitas coisas de uma forma interessante, onde você se pega refletindo muito ao longo do livro, sabe? E eu gostei muito desse livro também. O próximo livro que eu li, vocês vão ver que eu vou intercalar bastante entre os gêneros, porque eu acho que eu sou de fase, sabe? Eu vou lendo com base no que eu tô sentindo naquele momento. E aí o próximo que eu li foi Melhor que nos Filmes. Eu li pelo Kindle também, então eu vou deixar uma foto dele aí pra vocês. E eu amei esse livro, tipo assim, amei. Eu senti borboleta na barriga, eu senti frio na barriga, eu senti tudo que dá pra sentir, eu senti. Porque eu gostei muito desse livro, o romance dos dois me fez, assim, viver uma vida diferente. O romance deles dois me fez despertar algo que talvez estava dormindo ali por um tempinho, porque eu só vinha lendo suspense. Então eu fiquei, caramba, velho, eu amo eles, eu amo esse. Outro livro que eu li também foi indicação da minha melhor amiga, que foi A Paciente Silenciosa. E eu tenho alguns pontos sobre esse livro. Ele é um livro muito comentado, muita gente gosta muito, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei esperando algo muito absurdo. E aí, quando eu li o plot, eu fiquei tipo assim: caraca, mas calma aí. E aí eu fiquei meio confusa, sabe? Tipo, eu não fiquei. Eu fiquei meio perdida. Tenho dificuldade com livros que misturam muito passado, presente e personagens diferentes. E, tipo, eu confesso pra vocês que eu tenho essa dificuldade, talvez, tá? Mas é algo meu. Só que esse livro eu gostei. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa muito difícil de não gostar de algum livro. Mas, no geral, não amei A Paciente Silenciosa, sabe? Eu acho que eu fiquei com esse sentimento de que eu não amei, que eu esperava algo muito mais do que de fato foi. Foi Carta ao Pai, de Kafka. Ele é uma escrita muito profunda, emocionalmente falando, assim, sabe? Ele vai tratar de conflitos familiares, sentimentos que não foram resolvidos. Então, assim, são muitas coisas em um livro só. Eu fiz até algumas marcações nele, porque, de fato, é uma escrita... É meio difícil a escrita, porque, assim, eu venho de Freida McFadden, Lynn Parton, então, assim, eu venho de uma escrita mais fácil, entendeu? E aí, quando você se depara com Kafka, é um negócio mais pegado, assim, significativo. Esse livro daqui, bem denso, digamos assim. Tudo que nunca dissemos. Eu nunca tinha tido vontade de ler esse livro, nunca nem soube desse livro, na verdade. Mas ele foi indicação de um clube do livro que eu tava participando na época, que por sinal só durou um mês, mas foi o livro do mês e aí eu li. Eu gostei bastante. Eu confesso pra vocês que eu fiquei meio em choque com o plot. Eu gostei do livro, mas eu fiquei meio tipo assim, que plot meio maluco, né? Me impressionou. Eu devorei o final, porque eu tava nervosa pra saber o que ia acontecer. E eu gosto de livros que me passam esse sentimento. Mas eu fiquei meio confusa. Tipo, não confusa, mas eu fiquei, caramba, será que se fosse de uma forma mais diferente eu teria me surpreendido mais? Não sei. Fiquei abismada, porque eu acho que eu fui sentindo que aconteceu o que aconteceu, sabe? Talvez não da forma que aconteceu, mas algo por ali, por essa linha. Então, eu li A Contadora, que foi um livro também da Freida McFadden. Eu gostei dele. Ele me deixou meio irritada, talvez. Às vezes eu ficava meio irritada com ele. Não foi um livro que eu odiei. Não foi um livro que eu amei. Talvez eu tenha lido mais pela autora. Quer dizer, com certeza eu li pela autora. A narrativa vai crescendo aos poucos e aí vai despertando um interesse maior e você entender o que é que tá acontecendo ali. E aí acontece o que acontece. E eu acho meio doido, sabe? Eu fico intrigada com alguns livros onde os personagens, tipo assim, tudo bem. E aí depois, quando tem um plot, do nada, todos vão se revelando, vão revelando algum lado obscuro, sabe? Eu fico meio, tipo, então todo mundo é mal? O outro livro que eu li foi Mil Vezes Amor. Esse livro, eu fui ficando irritada. Tipo assim, as coisas ficavam se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. E eu já estava irritada que não paravam de se repetir. E ela continuava fazendo a mesma bomba. E ela continuava sendo burra. E ela continuava fazendo. Gente, eu fiquei querendo explodir na metade desse livro, que eu não aguentava mais a repetição. Só que aí no final deu certo. E aí ficou tudo bem. Então, eu gosto de livros que no final ficam tudo bem. Então, ele foi bem previsível, tá? Ele foi bem previsível. Porque quando só. Sabe, quando ela só decide, pronto, é isso aí, pronto, tá tudo certo. Acabou o ciclo. O ciclo acabou.
Enfim, quem leu sabe, vai saber o que eu tô falando, mas quem não leu, talvez você deveria pensar em ler. Talvez não. Não sei se você pretende ficar irritado. Seguindo para leitura ruim. Gente, me perdoa. Vou até tirar isso daqui. Me perdoa, mas não deu, tá? Não deu, não deu, não deu. Foi muito ruim essa leitura. Muito, 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 muito ruim, muito ruim. Eu odiei. Tipo, quando acabou esse livro, eu falei, tá, não precisa de mais. Já deu por aí. Percebi que eu ainda tinha mais 2 da mesma série para ler. Aí eu fiquei com vontade de morrer. Quando eu li esse, eu já tava assim, ó, explodindo. Só que quando eu li esse, eu não odiei tanto. Tipo assim, eu não gostei dele, tá? Que fique bem claro que eu não gostei. Mas eu não odiei tanto. Esse daqui foi o pior pra mim. A narrativa é muito chata. A protagonista é muito chata. A história é muito chata. Tipo assim, tudo nesse livro é chato. Eu achei a protagonista uma chata, tipo assim, insuportável. E como eu falei pra vocês, pra eu não gostar de um livro, ele tem que ser muito. Tem que. Olha, ele tem que me aperrear muito. Mas um negócio, um vai e vem, eu não sei o quê. E um ai meu Deus, e não sei o quê. É, sei lá. Então, se você não quer desperdiçar o seu tempo, não leia esse daqui. Isso me fez refletir que, quando eu era mais nova, eu gostava muito de Colin Hoover. Será que talvez hoje eu tenha alguma maturidade pra entender que talvez Colin Hoover não seja mais pra mim? Me preocupa pensar que ela tem uma escrita que envolve assuntos pra pessoas mais velhas, ok? Concordamos aqui? Ok. Agora, por que pessoas mais velhas não gostam dela, da escrita dela? Tipo assim, sabe? Pessoas mais novas gostariam. Talvez se eu tivesse 15 anos e tivesse lido isso, talvez eu teria gostado. Mas aos 20 eu odiei, tá? E aí, como eu estava, né, numa leitura que eu tinha odiado, eu fui pra autora que eu sabia que eu iria gostar de alguma coisa. A professora. Esse livro aqui, de todos que eu já tinha lido da Freida McFadden até aqui, esse livro, ele me fez ter uma repulsa muito forte. Tipo assim, foi o primeiro livro que eu já li na minha vida, eu acho, que eu fiquei com vontade de vomitar lendo ele. Envolve situações pesadas, tá? De certos gatilhos e tal. Assim, acho que todos os livros da Freida McFadden devem ter um certo gatilho, né? Acho que todos devem ter, mas enfim. Esse daqui, ele me fez ter uma repulsa muito grande pela narrativa, que eu acho que foi muito real, sabe? Então, assim, eu fiquei em choque com as coisas que iam acontecendo, né? Conforme o livro ia passando. Então, eu acho que eu li esse livro muito rápido também. E quando ele terminou, eu fiquei em choque. Eu acho que eu precisei de alguns dias pra me recompor e entender o que é que eu tinha lido ali. Porque realmente foi uma leitura muito forte. E aí tentei, né? Ai, nossa, foi muito bom. Vou ler outro livro da Freida McFadden. Pra quê? Talvez eu estivesse esperando um Prison Break da vida, né? Talvez. Brincadeira. Não tanto assim, talvez. Não tanto. Foi indo, indo, indo. E aí, quando eu vi o plot dessa bomba daqui, primeiro que eu fiquei com raiva. Depois eu fiquei com raiva dela. Depois eu fiquei com raiva da situação. Enfim. Eu não odiei ele. Não odiei. Eu só acho que eu não leria novamente. Nunca na vida, na verdade. Li Tudo é Rio em 2025 também. E, na verdade, ele já estava metade lido, porque ele foi um abandonado em 2024. De retomar ele e finalizar. Ele é um livro muito cru e não faz muito tipo de leitura que eu gosto, sabe? No fim do livro eu fiquei meio... Tipo assim, ela poderia ter dado um final diferente, sabe? Mas ele é um livro que não faz o tipo de leitura que eu gosto. Ele é muito cru, isso é verdade. Ele é muito explícito, isso também é verdade. Daqui a pouco você vai indo, daqui a pouco você tá com raiva e ela continua lá. E você fica tipo assim, minha filha, acorde. Isso retrata muitas coisas que as mulheres vivem, né? Até hoje, de perdoar, e de aceitar, e de viver, enfim. E indo na narrativa delas, mas eu acho que no livro eu tava esperando um final diferente, sabe? E não foi isso que aconteceu. Mas talvez a vida real seja assim, né? De que nem sempre tudo é como a gente espera e que todo mundo talvez tome a decisão errada e que pra pessoa não seja a decisão errada e é isso, cada um vive a vida conforme acha que é certo, né? Enfim, eu acho que eu leria outros livros dela, tenho interesse de ler, da Carla Madeira, né, no caso, mas esse livro eu não sei, não curti muito. Depois voltei pra Freida McFadden, li Nunca Minta, ele... Só que o que eu acho que aconteceu aqui? Eu li muitos livros de Freida McFadden, e eu acho que quando você lê muito um autor, não sei outros, porque eu nunca li tantos livros de um autor específico, mas eu acabei me acostumando com o plot, então eu comecei a pesquisar no livro mesmo, tipo assim, a duvidar de coisas, e talvez o plot não tenha me surpreendido tanto, porque eu já tava vindo de muitos plots que
fritaram a minha cabeça. E aí, quando chegou nesse, que todo mundo fala uou e tal, não sei o quê, talvez pra mim não tenha tido um impacto tão grande. Eu gostei muito desse livro. Ele não me impactou tanto quanto os outros, sabe? Talvez porque eu já tava acostumada com a escrita dela, com a narrativa dela, enfim. E aí, quando as coisas iam acontecendo, eu ficava nervosa, mas eu acho que ao longo do livro você já vai sacando as coisas que vão acontecendo, sabe? Porque a narrativa dela, eu acho que no fim é muito parecida a algumas coisas, porque no fim é sempre o fim. O próximo livro, infelizmente, ele teve um fim meio trágico, que eu deixei na janela e choveu, mas foi Apostando no Amor. Eu gostei muito desse livro. Eu não lembro se eu amei, porque de fato eu acabei misturando as narrativas dos livros da Lynn Pertney, que no caso foi Apostando no Amor, Mil Vezes Amor e Melhor que nos Filmes. Eu acabei misturando um pouco eles, mas eu não lembro muito de fato desse livro. Mas, no geral, eu amo a escrita da Lynn Pertney, né? Eu gosto muito. Pertney foi fogo. Lynn Painter. Eu amo a escrita da Lynn, vou chamar ela íntima, né? Eu amo a escrita dela. Eu gosto muito de todos os livros que ela escreve, não é à toa que eu li vários livros, né, em 2025. Mas esse específico eu não lembro muito bem. O próximo livro que eu li foi O Acidente, e ele me chocou bastante, eu gostei bastante dele. Eu não esperava que aconteceu o que aconteceu, sabe? Você vai sentindo angústia junto com a protagonista, vai sentindo tudo que ela vai passando. E o plot, gente, eu fiquei abismada com o plot. Eu não acreditei que era aquilo. E eu fiquei meio assim, será que precisava? Não sei. Mas ele me chocou bastante. Apesar de eu não ter amado, eu gostei bastante desse livro. Gostei bastante de todos. Zero senso crítico. Esse livro daqui, Água Fresca para as Flores. Eu gostei desse livro, mas eu não amei. Não leria novamente. Eu acho que ele é um livro muito grande, o que não tem problema com livros grandes, mas ele tem muitos personagens e eu não consegui me prender em nada a protagonista, não consegui acompanhar a história. Eu acho que são muitas coisas misturadas e acaba que eu sei que teve talvez uma linha de raciocínio, mas só que eu não consegui acompanhar ela, sabe? Eram muitos personagens, muitas histórias e eu não conseguia, tipo, absorver tudo da forma que eu queria. Eu acho que o final me tocou bastante. Você vai se apegando às coisas que a personagem vai vivendo. No começo eu tava meio tipo assim, ai, tá, poxa vida e tal. E no final você fica tipo, caraca, velho, sabe? Caraca, só caraca. Acho que você tem que ir aos poucos, e absorvendo e entendendo, mas são muitos personagens. Eu acho que talvez se fossem menos personagens, talvez eu teria me prendido mais à história, sabe? Só que como foram muitas pessoas, muitas histórias, muitas coisas, eu não consegui criar um vínculo direto, assim, com a personagem, sabe? Então eu não consegui ter essa identificação, eu não consegui sentir o que ela sentia, eu não conseguia. Então eu tive essa dificuldade nesse livro, mas apesar de tudo, eu acho que é uma história muito tocante, muito crua, como eu já falei em outros livros também. E é muito sensível a história. Então, acaba, talvez, não com o final que eu esperasse, mas também eu não sei qual final eu esperava, né? Mas eu fiquei aliviada porque eu terminei. Outro livro que eu li foi Não É Como nos Filmes, que eu queria sentir o gostinho de Melhor que nos Filmes. E eu gostei, mas eu não amei. Eu li também. Só que como eu já falei, eu gosto muito da escrita dessa autora, então esse livro, ele meio que aqueceu um pouquinho meu coração com a lembrança de Melhor que nos Filmes, porque eu amei Melhor que nos Filmes, pra mim foi o melhor dela que eu li. E esse daqui me deu um gostinho, novamente, das coisas que aconteceram, né? Me fez refletir também. Será que teria sido melhor se só tivesse terminado lá, em Melhor que nos Filmes? Tipo assim, aconteceu aquele livro e acabou por ali. O último livro da Freida McFadden que eu li em 2025 foi As Sete Chaves. Eu gostei bastante dele também. E ele me fez surtar. Tipo assim, eu achava uma coisa e quando eu vi foi uma coisa totalmente diferente do que eu achava. Ele me surpreendeu bastante, apesar de eu ter achado a protagonista muito nhenhé às vezes. Talvez tenha sido o meu livro preferido dos que eu li dela, tirando a empregada, né? Mas eu não sei, fico pensativa sobre. Depois li Malibu Renasce, eu gostei muito dessa escrita. Malibu Renasce, eu amei. Amei toda a história, todo começo, meio, fim, passado, presente, futuro, todos os filhos. Eu me apeguei muito às personagens. Adorei Nina, tipo assim, tudo nesse livro me agradou. Eu gostei muito de como a história foi fluindo, de como as coisas foram fluindo,
durante o dia, sabe? E intercalando entre passado e presente. Tipo assim, tudo nesse livro me agradou. Eu acho que foi uma história muito interessante. Retrata esse conflito familiar, a família deles, tudo que tava ali. Eu acho que foi uma coisa muito real. Então, tipo assim, foi muito interessante pra mim ler esse livro. E o final, ele me agradou de uma forma diferente. Tipo assim, não foi um felizes para sempre, mas talvez tenha sido felizes até algum ponto, sabe? E eu acho que isso foi muito especial. Foi mais esse livro. Eu amei, tá? Eu amei esse livro. E aí, me aproximando pro final, eu li Casamento em Dezembro. Queria ler um livro com a pegada de Natal. E eu gostei muito desse livro. Ele foi bem diferente do que eu tava esperando, mas acabou que são três mulheres, três relacionamentos diferentes e vivendo histórias totalmente diferentes. Um ali tá prestes a acabar, o outro tá prestes a começar, o outro não tem nem previsão. E aí, quando você vê, você tá, tipo, torcendo pra todos os casais. Então, isso daí foi uma história muito legal que eu li, diferente também, porque tô acompanhando três mulheres ao mesmo tempo, vivendo três situações totalmente diferentes, e aí as coisas vão acontecendo e você começa a torcer pra uma, e depois você tá concordando com outra, e depois você não sabe mais ou menos o que você tá torcendo, você só quer que todo mundo seja feliz. Então, assim, foi uma leitura muito legal, eu gostei bastante desse livro. O último livro que eu li em 2025 também foi no Kindle, que foi Esôfago. E, gente, que livro foi esse, tá? Ele é um livro bem curtinho, bem curtinho, bem curtinho, mas que ele é muito cru, como eu já falei, e ele é muito intrigante. Foi um livro que eu amei a escrita dele, amei o desenvolver da história. Coisas muito traumáticas da vida da protagonista, e você vai vendo e vai se apegando a ela, e você fica, caramba, quanta coisa ela tá passando, né? E aí você vai vendo as coisas que não param de piorar. Enfim, eu gostei muito desse livro. Eu queria muito ler mais livros como esse. Mas apesar dele ser uma história curta, ele me comoveu bastante. Ele me fez refletir bastante. Não parecia ser curto. Porque ele foi uma história tão densa que não parecia curto. Só não parecia. Parecia uma história muito longa, só que em poucas páginas o autor fez parecer uma história assim enorme, sabe? Se não me engano, ele tem 100 páginas ou algo do tipo. Uma experiência de leitura muito boa que eu tive. E eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, eu não tenho um senso crítico muito refinado, mas eu contei um pouco pra vocês sobre as leituras que eu li. Queria deixar registrado também minhas leituras de 2025 e um pouquinho sobre o que eu achei sobre cada uma delas, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Me contem também os livros que vocês leram em 2025. Também me falem se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam de mim em algum ponto. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!